E uma amiga preciosa vem hoje aqui. Vem aqui, Sandra. Vamos receber a pastora Sandra, a nossa amiga. A pastora Sandra é uma amiga de longa data. A gente tem muitas histórias, né? Bastante. E eu me alegro tanto de receber a Sandra no meu aniversário. Ano passado você estava aqui também, não é? Até eu recebi a foto de lembrança do Face. Face ajuda a gente nisso. Que eu falei, Rebeca, me lembra de eu não vestir essa blusa? Porque eu já tinha gente separada, já falei, vou pôr essa blusa domingo. Aí veio a lembrança do ano passado, a Rebeca, mãe, você estava com essa blusa? Eu falei, me lembra de eu não vestir ela domingo. Porque aí quando o Face trazer a lembrança, né, vai dizer, só tem essa roupa, mas era nesse tom. E eu fico tão feliz porque hoje os nossos filhos, eles são amigos. Os nossos filhos, eles cresceram juntos, né? O Arthur e o Lucas, quando eu estava grávida do Lucas, ela estava grávida do Arthur. E eles nasceram com diferença de semana e eles cresceram juntos. E eles são amigos. E como isso é importante? Porque a aliança, que é o que nós cantamos aqui, que passa de 1000 gerações e para os filhos dos nossos filhos. E isso me traz uma alegria tão grande, Sandra, de saber que eles são amigos, parceiros, companheiros, e de saber que eu e você, e o Cleiton e o pastor Davis proporcionaram isso, de essa aliança que nós temos permanecer com os nossos filhos, e como isso traz alegria para o meu coração. Então, eu me alegro muito, meus irmãos, de receber a minha amiga aqui nessa manhã, para compartilhar algo para o meu coração, não, mas compartilhar as verdades do Evangelho. A palavra do Senhor Jesus para a nossa vida nessa manhã. E é o que nós vamos receber aqui. A Sandra é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher temente ao Senhor, que busca agradar ao Senhor. Então, eu sei, eu tenho certeza que vem algo novo, né? Ao refrigério, a água manancial descendo do céu através da sua boca nessa manhã para a minha vida e para a sua vida. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor? Pai, eu te louvo nessa manhã pela vida da Sandra. Te agradeço, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, de poder celebrar o teu nome, de poder glorificar o teu nome, de render graças ao Senhor. O Senhor é tremendo, é maravilhoso, é soberano. E nós só estamos aqui nessa manhã por causa do Senhor, por causa da tua bondade. Porque aprove o Senhor nos escolher, Pai, com tanta limitação. Mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom. Pai, em nome de Jesus, usa a vida da minha irmã nessa manhã. Eu sei, o Senhor tem algo novo para nós, e nós recebemos, nos preparamos, o nosso coração, ele tem sim expectativas de ouvir a tua voz, Senhor, e de saber aquilo que o Senhor tem para nós nos dias de hoje. Obrigada, Pai, conduz este tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastora. Obrigada a você. Sim. Não, e aqui é família, gente. Então a gente come junto, a gente passa dias reunidos juntos, então tá liberado. Obrigada, glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Estou em casa, Marcelo, Leide, Helena, Heitor. Heitor, se abandonou a transmissão em São Mateus hoje, Heitor. O pessoal está lá. Eu trago um abraço carinhoso da Comunidade da Graça em São Mateus, do pastor Davis. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu passei lá por São Mateus hoje, de manhã, antes de vir para cá. E eu sei, assim como a Rita falou, o Cleiton falou também, eu sei do quanto a Teco era alguém amada, importante, especial, e fazia parte da história dessa igreja, da vida de muitos de vocês, e da minha também, de São Mateus também. E o legado dela, o texto, né, o tema deste ano na Comunidade da Graça, a nível nacional, é o legado. E o legado dela continua e permanece, né?
Nós estamos aqui nesta manhã para louvar ao Senhor, para ouvir a voz dEle. Mas Sandra, o culto não tinha que ter sido cancelado, a gente não tinha que estar em casa chorando. Olha, irmãos, fica assim a saudade, fica a falta, mas o que precisa nos sustentar, e a comunidade da graça em José Bonifácio, que era neste momento a igreja mais envolvida com a família, a igreja mais envolvida com a família toda, os amigos de longa data que estão aqui, o que precisa sustentar o nosso coração neste momento é que o Senhor é aquele que está conosco todos os dias. É a promessa dele, ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é aquele que traz a paz, ele é aquele que traz o consolo, que traz o refrigério, que anima e que levanta quando nós estivermos prostrados e com o nosso coração entristecido. Ele é aquele que transforma o nosso lamento, transforma a nossa tristeza em alegria, em esperança de um dia estarmos todos com o Senhor. Amém? Bom dia a você que está na sua casa nos assistindo, que está assistindo agora ao vivo, ou que vai nos assistir depois, ao longo da semana. Deus abençoe você. E eu quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração. Obrigada, Elaine. Algo que o Senhor colocou no meu coração e tem trabalhado comigo já há algum tempo. E esta semana, ontem, o pastor Davis veio para São Paulo, por conta do culto funeral da nossa irmã Terezinha. E do nada alguém que eu nem tenho salvo nos meus contatos, é uma irmã da comunidade em São Mateus, Ana Paula, mas eu nem tenho salvo nos meus contatos, nem tinha, né? Agora já salvei, não tinha salvo nos meus contatos, mas ela enviou para mim um texto que calhou direitinho com a palavra que já estava, que o Senhor já havia me dado para cá, para o dia de hoje, casou certinho, e também com o momento que nós estamos vivendo hoje aqui, que é o texto de Eclesiastes 7:2, não precisa você abrir, a Audrey coloca aqui para a gente, mas diz assim: é melhor estar em um velório do que ir a uma festa, pois todos vão morrer um dia. E a continuação do versículo foi o que me chamou a atenção. E é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. É bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. E o texto que foi colocado para nós no anúncio da TECO é o texto de 2 Timóteo 4:7, que diz o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida, guarde isto, terminei a corrida e guardei a fé. Esse é o legado que nós precisamos deixar aqui, quando partirmos desta terra. E agora sim, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Este é o texto que nós vamos trabalhar mais aqui, Hebreus no capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos, não ele todo, mas eu quero incentivar você a, na sua casa, depois ler todo o texto e que o Senhor fale e coloque mais verdades ainda no seu coração, além daquelas que nós vamos ouvir aqui nesta manhã. Enquanto você abre, deixa eu só explicar que eu estou mancando, porque eu distendi o músculo na panturrilha, isso lá em janeiro. E aí eu não fui no médico, eu fui, no pronto-socorro, porque minha perna ficou desse tamanho, eu não conseguia encostar o pé no chão. 2 dias depois eu fui no pronto-socorro e tomei remédio, tudo, mas não fiz tratamento. Então fica a dica, meu irmão, minha irmã. Se você se machucar, faça um tratamento para você sarar completamente. E aí eu sentia lá no fundo aquela dorzinha. Essa semana eu fui sair correndo, senti o estralo de novo e estou eu aqui com a panturrilha distendida, mas é só isso, só que eu estou mancando é só por conta disso. Abriu aí a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler aqui alguns versículos, conforme eu for falando, aí você vai me ajudando, por favor, a nós pularmos aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Presta atenção que a Bíblia faz separação aqui em duas coisas. Ela não diz para nós nos livrarmos de tudo aquilo que nos atrapalha somente, ou não diz também só do pecado. Aqui está separado em duas coisas. Livremo-nos, algumas versões diz desembaraçando-nos. Alguém tem essa versão? Desembaraçando-nos de todo o peso, é o que a versão diz. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, com constância, a corrida que nos é proposta. Lembra lá do texto, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé? Já existe uma corrida proposta para nós. A partir do momento que você nasceu, a partir do momento que eu nasci, nós começamos a nossa corrida. Já existe um plano do Senhor para a nossa vida, um propósito de Deus na nossa vida. Aí você diz, tá bom, Sandra, eu nasci, beleza, estou aqui com os meus 15, 20, 30, 39 que vou fazer, 40, 50, 60, 70 anos. E eu estou correndo, mas em algum momento da nossa vida, você pode estar vivendo esse momento ou não, você já pode ter passado por esse momento ou não, mas se você não passou um dia, você vai chegar nesse ponto que você para e diz assim, peraí, eu estou correndo, mas eu estou correndo para onde? Está valendo a pena toda essa corrida? Será que o que eu estou fazendo, o caminho que eu estou vivendo, as coisas que eu faço, será que é isso mesmo que era para eu fazer? Será que já era isso que estava projetado para mim? É o que Deus espera de mim? E isso, meus irmãos, é muito importante a gente fazer sempre essa avaliação. Porque é muito fácil no meio do caminho a gente se perder. A gente deixar de entrar numa rua que era para ter entrado, ou a gente entrar numa rua e andar por um caminho que não era para ter andado. A gente começar a fazer coisas para atender a necessidade da vida, da família, da igreja. A gente começar a fazer coisas que não é o que Deus espera da gente. Ou deixarmos de fazer coisas que Deus esperava que fizéssemos. Então é muito importante de tempo em tempo a gente parar e fazer essa avaliação de, Senhor, tua palavra diz que há uma corrida proposta para mim. Eu estou correndo do jeito que o Senhor espera que eu corra? Eu estou seguindo no caminho que o Senhor realmente projetou para mim e deseja que eu vá? É isso mesmo? Eu estou atendendo o anseio do seu coração, Senhor? Aí aqui está, continuando, tendo os olhos fixos em Jesus. Quando, uma maneira de nós sabermos que nós estamos andando para o caminho certo, é quando nós olhamos fixamente para Jesus. Porque quando a gente lembra de olhar para alguma coisa e se distrair com alguma coisa, a gente já mudou o caminho. Eu sei que eu tenho um limite aqui dentro da câmera. E se eu, de repente, viesse, os irmãos vieram aqui agora há pouco para arrumar a luz. Eles estavam designados para fazer isso. Vamos só fazer um paralelo. Eles estavam designados para fazer isso. Essa era, entre aspas, a função deles. Se eu saísse para fazer isso, eu estaria fora do limite que eu tinha que estar. Eu sumi da transmissão. Depois você vai assistir aí na sua casa, depois você vai ver o vídeo. Eu não estou na transmissão, porque eu vim fazer algo que alguém poderia fazer. Então é importante que a gente sempre tenha claro para nós, e os nossos olhos estejam sempre fixos em Jesus. A Bíblia continua dizendo aqui, olha, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor é aquele que dá origem, consumador é aquele que dá sentido. Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé.
E nós precisamos de tempo em tempo alinhar e acertar a nossa visão, para que a gente cumpra o propósito para o qual o Senhor nos criou e nos mantém vivos até hoje. Voltando um pouquinho aqui no texto, ele diz assim, no versículo 1 ainda. Livremo-nos. Gente, deixa eu só aproveitar e fazer um paralelo. Não estava na palavra aqui no esboço. Não estava no esboço, mas está na Bíblia. Quando a gente lê aqui, olha, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, não está dizendo das pessoas que estão nos olhando e testemunhando apenas o que nós estamos fazendo. Olha como esse texto encaixa bem no dia de hoje. Está dizendo que nós temos modelo a seguir. Quando disse aqui, nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, nós temos modelo a seguir. Viver em comunidade é um ambiente saudável, é um ambiente onde há correção, onde há redirecionamento da rota. Ouvir a voz do pastor, ouvir a voz da pastora, do seu líder de célula, e ver o exemplo de pessoas tão amadas, que andam com a gente, que caminham ao nosso lado. É isso que é estar rodeado por tão grande nuvem de testemunhas. E o combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, é um testemunho, é um modelo a ser seguido. Fecha parênteses. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, é uma coisa, e do pecado que nos envolve, é outra coisa. Eu estou diante de uma igreja séria, uma igreja de oração. Eu conheço vocês, eu conheço a liderança desta igreja, eu conheço os pastores desta igreja, não de ouvir falar, mas de caminhar com eles, de termos relacionamento, as nossas famílias se conhecem. Eu conheço muitos de vocês há muito tempo, e eu estou diante de uma igreja séria, uma igreja que busca a Deus. Só que aqui, a Bíblia fala sobre o pecado. E quando nós olhamos para o nosso coração, nós precisamos todos os dias fazer a oração do Salmo 139. Se você puder abrir, a Audrey coloca aqui para a gente, mas não sai daí do livro de Hebreus, não. A oração do Salmo 139, ele diz lá que nós precisamos sondar o nosso coração todos os dias. Quer ver? Senhor, Tu me sondas e me conhece. Pula para o versículo 23, por favor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quem sonda o nosso coração é o Senhor. Porque às vezes a gente está tão acostumado com as coisas que nós fazemos, que a gente não consegue identificar que aquilo está sendo prejudicial para a nossa vida. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Se existe, Senhor, um pecado escondido no meu coração, uma atitude, um pensamento, um posicionamento meu que não está de acordo com a tua vontade e que está te ofendendo, Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Muda a minha rota, Senhor. Pecado precisa ser, não importa o tamanho dele, não importa o prejuízo que ele cause. O pecado precisa ser tratado com arrependimento, confissão e mudança de atitude. Um sem o outro não tem valor. Se você confessar, mas não se arrepender, você só está contando para alguém o pecado que você está fazendo. Então precisa de arrependimento, é o primeiro passo. E é o Espírito Santo de Deus que promove isso no nosso coração. O arrependimento, depois do arrependimento, é a confissão. Por isso a beleza de viver em um ambiente de igreja, de comunidade, onde há correção, onde há cura. Arrependimento, confissão e mudança de atitude. O arrependimento e a confissão facilitam o processo para a mudança de atitude. Entendem como um faz parte do outro e os três se completam? Só que aqui a Bíblia está falando também de outros pesos. Que às vezes, irmãos, nós estamos vivendo uma vida em santidade. Nós buscamos, é isso, pode voltar lá, Audrey, por favor, no livro de Hebreus. Nós estamos vivendo uma vida de santidade. Nós procuramos servir ao Senhor com alegria.
Nós dedicamos os melhores dias, os melhores anos da nossa vida para servir a igreja do Senhor, para servir ao Senhor, para atender as pessoas. Nós estamos buscando ter cada dia um coração quebrantado, disposto a ouvir e obedecer a voz de Deus. Nós oramos, nós jejuamos, nós investimos financeiramente, nós corremos de um lado para o outro. Estamos constantemente sondando o nosso coração para ver se há em nós algum caminho mau, algo que ofende ao Senhor, que ofende a nossa família, que está prejudicando as pessoas que estão à nossa volta. Mas ainda assim, nós nos sentimos muitas vezes cansados, desanimados, sobrecarregados. Quais são esses pesos que estão causando isso na nossa vida? Será que é o momento que nós precisamos parar e reavaliar? O parar, eu digo, não é deixar de lado tudo que você já está fazendo. É em meio ao seu trabalho, ao seu serviço ao reino, em meio à sua vida, em meio ao cuidado com a sua família, é você olhar e pedir para o Senhor: Senhor, realinha a rota. Realinha, Senhor, comigo aqui o que o Senhor tem para a minha vida. Me dá uma nova visão do propósito do Senhor para mim. Gera no meu coração novos sonhos, novos planos e novos projetos do Senhor. Nós estamos no mês de fevereiro ainda. E há aquele maldito ditado que o país só anda depois do carnaval, né? Misericórdia, ainda bem que a gente já está no final de semana do carnaval e que não está tendo nada, né? Só algumas cidades, na minha, por exemplo, é feriado, mas não vai ter a festa, não vai ter desfile, nada. Nós estamos ainda no início do ano. Quais são as estratégias que você já buscou em Deus para este novo ano? Qual é o direcionamento que o Senhor já te deu para este novo ano? Ai, Sandra, eu não ouvi nada ainda. Sandra, eu não busquei ainda ao Senhor. Não parei para pensar nisso. Meu irmão, minha irmã, já estamos no mês de fevereiro. Não pode ser mais um ano perdido na nossa vida. Vamos buscar ao Senhor. Vamos realinhar a rota. Vamos saber quais são esses outros pesos que estão causando cansaço, desânimo, vontade de desistir muitas vezes. Continuando aqui, olha, versículo 2. Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que? Quando tem um para que, é com o objetivo de, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Meus irmãos, quando nós estamos cansados ou desanimados, é porque a gente tirou os olhos de Jesus, é porque a gente tirou os olhos da cruz, é porque o nosso foco não está mais na eternidade. Está nas coisas terrenas, estão nas picuinhas, estão nas coisas que nos atrapalham, que nos envolvem, que nos atrasam o avanço na corrida que nos está proposta. Versículo 5 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. Gente, presta atenção que aqui não é uma pergunta. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo? Há uma afirmação aqui, dizendo que sim, nós nos esquecemos da palavra de ânimo, que ele nos dirige como a filhos, que diz o seguinte: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pula lá para o finalzinho do versículo 10. Deus nos disciplina para o nosso bem. Quando nós estamos vendo que os nossos filhos estão fazendo algo
que a gente sabe que aquilo vai dar ruim, a gente deixa? Não deixa. A gente vai lá, pega pelo braço, chama a atenção, avisa, orienta, ensina, fala 1, 2, 10, 15, 20 vezes, mas aí chega a hora que a gente precisa botar no colo e vara no bumbum. Nunca com a mão, viu? Mão é para abençoar, é para fazer carinho, fazer cafuné, vara no bumbum. Mas a gente corrige sim, porque a gente está livrando o nosso filho do erro. A gente está livrando e ensinando o nosso filho a não andar por um caminho de morte. E Deus nos corrige, nos disciplina para o nosso bem, com o objetivo de, tá vendo que tem um para quê de novo? Para que participemos da sua santidade. Vai lá para o finalzinho do versículo... Não, vamos ler o versículo 11 inteiro, então. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, lembra o que o pastor Cleiton falou aqui? Quando ele estava falando do Salmo 107... que muitas vezes a gente não entende na hora, não faz sentido para a gente naquele momento, mas lá na frente a gente vai ver o cuidado de Deus. Lá na frente a gente vai ver o livramento que o Senhor deu. Lá na frente, tudo faz sentido. Tudo vai se encaixar. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Vamos inverter o texto? Lá na frente, se nós não permitimos e não entendemos que é o Senhor trabalhando na nossa vida, nós vamos ter falta de paz. Nós não seremos trabalhados, moldados e justificados pelo Senhor. Então, quando nós permitimos e entendemos que Deus está cuidando de nós, nos ensinando, e que em todo o tempo, nas lutas que nós estamos passando e vivendo, o Senhor está forjando o caráter de Jesus em nós. Se nós não entendermos isso, se nós não tivermos isso claro para nós, lá na frente, isso só vai ser sofrimento e não vai produzir fruto nenhum na nossa vida. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Esse eu gostaria que você abrisse comigo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Todas as lutas e as dificuldades que nós estamos passando, diz aqui no versículo 16 o seguinte: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Versículo 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Sandra, está pesado, está difícil. Olha só, meu irmão, minha irmã, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Há uma glória eterna. E por isso o nosso foco precisa estar na eternidade. Por isso a nossa visão precisa estar no cumprimento do propósito do Senhor para a nossa vida. Porque há uma glória eterna sendo preparada para nós. Versículo 12. Enquanto a banda sobe aqui, por favor. Versículo 12 diz assim, versículo 12 de Hebreus. Desculpa, volta lá no livro de Hebreus. Versículo 12 diz assim, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. As mãos falam de trabalho, mãos falam de serviço. E aqui nós estamos sendo orientados a fortalecer as nossas mãos que por vezes estão enfraquecidas, que não estão fazendo o negócio como deveria estar sendo feito, que não estão trabalhando como deveria estar trabalhando, seja na nossa família, no nosso trabalho. É o melhor que nós estamos entregando ao Senhor no nosso trabalho? É o melhor que nós estamos entregando ao Senhor na nossa família, na nossa casa? É o melhor que você está entregando nos seus estudos? Nós estávamos conversando ali, falando sobre aula.
online. Eu sei, porque isso acontece na minha casa, que muitas escolas não estão dando matéria, não está tendo aula. O aluno entra ali, o professor fala bom dia e acabou, não tem mais nada. Você tem a internet, você tem o YouTube, você tem acesso a livros, você pode pagar um cursinho de R$19,90 por mês, você pode se inscrever num cursinho online sem que seja gratuito, mas estabeleça você uma rotina de estudos. Ficar jogando o dia inteiro não vai te levar a lugar nenhum. Ficar dormindo até tarde, bota o celular para despertar e entra só na hora da troca de aula para dar o bom dia para o professor, e você já sabe que não vai ter aula, ok que não vai ter aula, o problema é do seu professor. É ele que vai dar conta diante de Deus, o chefe dele é o Senhor. É para o Senhor que nós fazemos as coisas. Tudo bem se o seu professor não quer dar matéria, tudo bem se... Realmente, tem escolas que estão pegando firme, ok. Tem professor nas escolas também, que uns dão, outros não. O problema é deles. Faça você sua rotina de estudo. Estabeleça você um cronograma. É aula de matemática? Então eu vou estudar matemática aqui. Vou pegar uma aula na internet sobre o tal assunto de matemática. Ah, é aula de português? O professor não está dando nada? Vou pegar uma aula aqui na internet de português e eu vou estudar. Eu vou chegar no final do terceiro ano e eu vou prestar a prova do Enem e eu vou ter uma boa pontuação porque eu vou ter um bom desconto depois lá na faculdade. É tudo uma construção. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. O joelho, ele dá firmeza para o nosso caminhar. Quando a Bíblia nos orienta a fortalecer os nossos joelhos vacilantes, é o caminho que eu estou fazendo, o caminho que eu estou andando, eu preciso andar firme, avançar naquilo que Deus tem para mim. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. As pessoas vão olhar para nós, as pessoas vão nos ter como referencial e andar por caminhos retos também. Façam caminhos retos para os seus pés. Fortaleçam as mãos enfraquecidas. Fortaleçam também os joelhos vacilantes, para que o manco não se desvie. E nisso a gente volta ali no texto do versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, nós passaremos a ser estas testemunhas que inspiram outros, que animam outros, que encorajam outros a seguir também com os olhos fixos em Jesus. Não importa, irmão, irmã, o momento que você está vivendo, a situação que você está passando, não importa. Deus tem um plano para isso tudo. Não é por acaso, não é sem propósito. Deus tem propósito em todas as coisas. Para e pensa, Senhor, e nós vamos cantar uma música agora que diz isso. Eu sei que os seus olhos estão sobre mim o tempo todo. Eu sei que o Senhor está comigo, a tua palavra garante isso, que o Senhor estaria comigo todos os dias da minha vida. Eu sei que há promessas do Senhor que não se cumpriram ainda sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu sei de tudo isso, Senhor. Mas Deus, me ajuda. Realinha minha visão. Realinha minha rota. Me faz tirar os olhos das picuinhas, me faz tirar os olhos daquilo que me distrai. E me ajuda, Senhor, a olhar para Jesus, o autor, aquele que dá origem à minha fé, e o consumador, aquele que faz a minha fé ser forte, que faz a minha fé valer a pena. O autor e o consumador da minha fé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e colocasse as duas mãos no seu coração. E você vai primeiro ouvir esta canção. Eles vão cantar uma vez inteira e nós vamos ouvir esta canção e ouvir Deus falando conosco através deste louvor. É música antiga, não é velha, irmãos, porque eu não sou velha. É uma música antiga, mas que marcou época na vida de tanta gente, na minha inclusive. Marcou época na vida de tanta gente, marcou mudanças importantes na vida de tanta gente. Então nós vamos primeiro ouvir. Sei que os teus olhos
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu quero convidar você a ficar em pé agora. E nós vamos fazer desta canção a nossa oração. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E a tristeza pode durar um dia, uma noite inteira. O choro pode durar uma noite. E quando a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã, é que a luz do Senhor raia sobre nós. E a alegria é algo certo, é algo que vai acontecer. A alegria vai ser restaurada no nosso coração, porque nós temos um Deus de aliança. Ontem caiu uma chuva tão grande lá em Atibaia. E aí o Davis, depois, quando parou de chover, ele saiu no quintal. Eu estava ali na cozinha lavando louça, adiantando a janta. E aí a gente olhou um arco-íris, irmãos, mas tão forte, e parecia que estava ali no quintal de casa. O arco-íris, na Bíblia, ele é o símbolo da aliança do Senhor conosco. Um Deus de aliança que nós temos, um Deus de promessa que nós temos. E pode passar o tempo que for, a luta que for, quando o nosso coração está dependente do Senhor e os nossos olhos alinhados com Ele, as promessas do Senhor se cumprirão na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Cante junto. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos
seu coração. O Senhor diz isto para você, meu irmão, minha irmã. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É o Senhor dizendo isto para mim e para você. Porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. As promessas do Senhor se cumprirão na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos. Creia nisso, meu irmão. Aplauda ao Senhor.